Na live de hoje eu falarei com vocês sobre o tema vícios e compulsões ao olhar das constelações familiares. Qual é o olhar sistêmico no que diz respeito a esses dois temas tão importantes que abrange toda a humanidade, toda a nossa sociedade? Quando nós falamos de vícios e falamos de compulsões, nós falamos de desequilíbrios. Aonde estão esses desequilíbrios que acontecem no dia a dia, em cada família, em cada lugar nesse planeta, que geram um desequilíbrio. E com isso, nos desequilibramos e saímos do nosso lugar. Qual é esse lugar do vício e das compulsões que fazem com que nós nos incomodemos e começamos a olhar para algo que nos prejudica ou que nos faz muito menor do que podemos nós sermos na vida? Então, quando eu falo de vícios e compulsões, eu falo de um assunto intimamente ligado à nossa matriz, aos nossos pais. Quando nós estamos na vida com vícios e com algumas compulsões, nós estamos na vida desconectados com os nossos pais. E aí vocês podem pensar assim, pelo amor de Deus, tudo nessa vida está vinculado aos nossos pais. Se eu não tenho êxito no meu trabalho, se eu não tenho êxito no meu relacionamento, se eu tenho dificuldades com amizade, se eu tenho dificuldade com dinheiro, Renata, tudo que você fala tem relação com os pais. Então, quando eu falo com vocês sobre qualquer tema que eu possa abordar aqui no olhar sistêmico, eu falo com vocês da nossa conexão com os nossos pais. Vocês têm observado quantos julgamentos e quantas sanções vocês fazem em relação aos pais de vocês? Ou então o que fizeram quando vocês estavam lá na primeira infância? Nós desconhecemos muitas vezes quais julgamentos que nos abarcam. Nós muitas vezes nem temos consciência de onde nós ficamos presos, paralisados. E aí quando nós temos alguma situação na nossa vida que nos incomoda muito, nós começamos a procurar uma solução. Procurar algo que faça com que o nosso caminho seja mais livre. Porque às vezes está tão pesado que a gente está meio cansado de estar na vida. Então, quando aparece o incômodo, aparece alguma situação que faz com que nós atentamos para aquilo, né? Nós começamos a olhar para algo imprescindível, algo primordial, algo essencial para que nós possamos nos curar nos nossos pais. Ah, Renata, mas eu combino muito bem com a minha mãe, com o meu pai, mas eu tenho dificuldade com o dinheiro. Ah, Renata, eu combino demais com a minha mãe, eu não tenho julgamento, porque minha mãe é tudo para mim, mas aí eu tenho vício. Ah, Renata, quando você fala isso, eu não me identifico, porque eu estou tão conectada com a minha mãe que eu não consigo perceber que você fala que a mãe é dinheiro, mas eu estou tão intimamente ligada com a minha mãe que eu não consigo perceber que eu tenho um julgamento. Então, quando eu falo dos julgamentos que nós temos, estão todos na nossa inconsciência, estão todos muito bem escondidos. E aí, como nós temos as memórias mais recentes e as memórias mais antigas, muitas das memórias do que nós não gostamos de ter visto ou ouvido, nós deixamos engavetada. Sabe aquelas roupas que vocês não usam mais, mas que vocês também têm dificuldade de dar para alguém ou desfazer delas? Porque em algum momento faz sentido para você e você fala assim, mas vai que eu preciso um dia usar, vai que um dia eu falo assim, essa roupa tem tudo a ver comigo. Sabe aquelas roupas que ficam bem guardadas e vocês até esquecem que tem elas? Essas são as nossas memórias de julgamentos. Quando algo nos dói tão profundamente, nós escolhemos guardá-las. E com isso, nós carregamos verdadeiras âncoras pela vida. Arrastamos, na verdade. E com isso, nós perdemos tempo, porque nós ficamos ligados ao nosso passado. Pensar em constelação familiar é pensar em algo tão profundo que nós nos remetemos sempre ao passado. Porque algo lá atrás
nos prendeu. Algo lá atrás foi dor. E hoje vocês podem falar assim, mas quando você fala de julgamento, eu não tenho julgamento. Quem disse? Nós temos vários julgamentos no que diz respeito aos nossos pais. Porque muitas vezes nós achamos que os nossos pais poderiam ter sido melhores. Que os nossos pais poderiam ter sido muito mais carinhosos. Que os nossos pais poderiam ter sido muito mais presentes. E aí, quando nós ficamos no pretérito do futuro, nós nos estrepamos. Nós começamos a nos embolar, porque nós agimos como se nós estivéssemos num lugar que nós saberíamos muito bem fazer. E aí nós observamos que quando nós julgamos nossos pais, consciente ou inconsciente, nós fazemos muito piores do que eles. Então, quando nós observamos muito os nossos pais, os comportamentos dos nossos pais, nós ficamos expert neles. E com isso, como nós nos dedicamos tanto tempo a algo, nós ficamos especialistas e nos tornamos o que nós temíamos, né? Então, eu quero falar com vocês que muitas vezes nós estamos na vida, no presente, mas arrastando muita coisa do passado. Quais são esses vícios e essas compulsões que nós temos que podem nos apontar algo que devemos curar nos nossos pais? Os nossos pais são a fonte inesgotável de tudo que nós precisamos para a nossa vida. E quando nós não estamos conectados, seja com o nosso pai ou com a nossa mãe, nós nos perdemos pela vida. Perdemos o que é de mais importante. Perdemos saúde, perdemos dinheiro, perdemos amigos. Somos fracassados no nosso relacionamento amoroso. E com isso, nós não temos sucesso na vida. Quando nós estamos conectados com os nossos pais, nós nos alimentamos de algo muito grande, de uma força muito gigante, que ela não se rompe no julgamento, ela se estende como se fosse uma grande corrente. E nós recebemos a força de todos os nossos ancestrais. Então nós ficamos conectados a essa grande energia que é o nosso sistema familiar. Quando nós falamos de sistema familiar, nós falamos da energia da vida. Nós falamos de tudo o que é mais importante. O que eu estou fazendo na vida, que eu tenho tantos vícios e tantas compulsões. Quando eu falo vícios, eu falo de bebida, de cigarro, falo também das drogas, que eu vou estender o assunto mais um pouquinho, porque o assunto da droga também está relacionado à questão de perceber que alguém está indo para a morte. E aí eu me afundo nas drogas pesadas. Então as drogas pesadas, elas vêm determinar algo muito forte que tem do pai e tem da mãe. Então quando eu falo com vocês sobre essa conexão que nós, consciente ou inconsciente, nós devemos ter com os nossos pais, eu falo com vocês sobre os vícios. O que o vício aponta? Então vamos lá. Tudo que é rua, eu já falei com vocês em alguns vídeos aqui, que tudo que diz respeito à rua está relacionado ao pai. Então o pai que aponta a vida, o pai aponta a rua, né? Pelas nossas mães, nós nunca sairíamos de casa. Aí o pai fala assim, não, deixa ela ir, deixa ela fazer isso. Então o pai que nos aponta a rua. Então o pai é aquela pessoa que nos nutre no que diz respeito ao trabalho, ao relacionamento amoroso, ao que diz respeito aos amigos. Quando nós não temos sucesso ou nos sentimos muitas vezes desconectados, às vezes sem sentido, em alguma dessas três situações, nós temos algum julgamento inconsciente em relação ao nosso pai. Então os vícios, né, da bebida, do cigarro, eles estão intimamente ligados ao pai, à figura masculina. Por que eu estou falando a figura masculina? Porque o pai que aponta a rua. Então, se a droga, o álcool, o cigarro eu tenho que adquirir na rua,
então eu estou intimamente ligada a um julgamento do meu pai. Eu busco algo na rua que venha preencher algo que eu sinto, ou eu percebi, eu ouvi que meu pai não me preencheu. E aí eu estou na minha criança. Quando nós estamos na nossa criança interior, nós ficamos num lugar muito pequeno. Imagina nós, hoje, como adultos, ficarmos olhando para os nossos pais como crianças, né? Como nós começássemos a falar o que eles deveriam fazer, que as crianças muitas vezes têm muitas ideias criativas, mas muito fora do contexto e da realidade que os pais olham para nós. Então, quando nós olhamos para a vida com algum julgamento em relação ao nosso pai, nós começamos a buscá-lo em todos os lugares que diz respeito à rua. Nós procuramos no nosso esposo, no nosso trabalho, procuramos nos amigos. E aí, muitas vezes nós não encontramos o que nos falta, porque somente o nosso pai é capaz de preencher o que a gente queria, ou o que a gente esperava, ou o que a gente desejaria que tivesse acontecido na nossa primeira infância. Só que nós não podemos esquecer que tudo o que foi da melhor forma possível. Nós ficamos no lugar muitas vezes de achar do que poderia, e aí nos perdemos. E não aproveitamos a oportunidade de agradecer a vida que os nossos pais nos deram. Então, quando eu falo de vícios, eu falo de questões que a pessoa tem com o pai dela. E isso é muito claro, porque uma certa oportunidade eu presenciei uma constelação de uma pessoa que queria olhar a questão dela parar de fumar. E no desenrolar da constelação dela, ela teve uma lembrança de quando ela era criança e como ela tinha asma. E quando o pai dela estava mais próximo, que o pai dela trabalhava muito e ficava muito distante, ela pedia a ele para poder passear no parque. E aí ela sentiu, naquele momento da constelação, que quando ela estava com ele, quando ela era criança, ela se sentia abastecida, como se ela tivesse tomado o ar mais puro e mais limpo que o pulmão dela pudesse ter respirado. E aí ela conectou com essa energia que quando ela tinha crises de bronquite e de asma, e ela tinha contato com o pai dela, ela se sentia abastecida e a crise não demorava muito para passar. E aí, naquele momento da constelação dela, ela relata: pai, eu busquei o Senhor em todos os lugares, e a forma que eu encontrei foi o cigarro, porque eu puxava o ar, mesmo que poluído, para ter você dentro de mim. Então, quando nós falamos de constelação familiar, nós falamos de algo muito profundo. Que nos vícios nós procuramos o nosso pai, a figura masculina, né? E aí muitas vezes quando as pessoas têm dificuldade de encontrar um equilíbrio na vida, né? Seja ele de equilíbrio mesmo, de estar na vida no presente, nós percebemos que muitas vezes falta a força do masculino. E aí quando nós temos consciência que nós somos 50% nossa mãe, 50% nosso pai, nós começamos a perceber que nós como mães temos um papel importantíssimo na vida dos nossos filhos. Porque quando nós falamos do nosso marido em frente às crianças tomam partido de algo que não é delas. Porque como pais nós somos perfeitos, porque eles têm a vida e conseguem seguir para a vida. Mas como casal, o casal nunca deve envolver as crianças. E muitas vezes o que eu tenho visto nas constelações familiares são casais envolvendo os filhos na relação de adulto, né? Então coloca um peso muito grande nessa criança. E os filhos não querem perder nem o pai nem a mãe. Só que a mãe que provê o alimento, né? A mãe que coloca para tomar banho, a mãe que organiza a casa. E entre uma pessoa que me provê muito de perto e uma pessoa que sai de casa para trabalhar e fica muito pouco com a criança, eles fazem a escolha pela mãe, inconsciente. E aí quando a mãe fala do pai,
ela inconsciente ou consciente, ela quer que o filho exclua o pai. E aí, quando exclui o pai, essa criança lá na frente vai representar uma energia de vingança em relação à mãe. Olha que coisa forte. Como vingança, Renata, né? É uma vingança da criança contra sua mãe. Como se inconsciente ela falasse assim com a mãe: tá vendo? Você fez tanta coisa para me tirar ele. Você me impediu de eu tomar meu pai, de eu me abastecer de tudo que ele pode ser para mim. Então, eu sou a energia do meu pai. Então, como forma dela provocar isso na mãe, ela se torna na frente da mãe o pai, e aí ela também procura formas de fazer com que o pai seja presente na vida dela, já que o tempo passou e muitas vezes não teve esse tempo de ter o pai presente naquele momento. Então ela começa a ingerir álcool, a fumar, a procurar as drogas como forma de trazer o pai na vida dela. Então, se ela não consegue incluir o pai no coração, ela inclui o pai através dos vícios. Nossa, é muito forte, né? As constelações é forte demais. Então, quando nós olhamos o vício, os vícios, aos olhos das constelações familiares, nós começamos a olhar algo muito sério que tem acontecido nos relacionamentos de casal. O que tem acontecido dentro das famílias, que tanto hoje, né, o uso de drogas, o uso de álcool, né, sempre foi muito utilizado na humanidade. Mas hoje está gritante, né? Hoje está muito exacerbado, como se eu começar a conviver com meus amigos fosse um pré-requisito para eu fazer parte daquele grupo, né? Então hoje, quando os adolescentes não ingerem bebida aos 14, 15 anos, aquele grupo olha para ele como se ele fosse um ET, como se ele fosse de outro planeta. Mas nós começamos a olhar uma dinâmica oculta que existe. Podem acontecer várias dinâmicas ocultas nos vícios, mas essa é bem determinante. Que esse adolescente, quando ele procura o álcool, ele está procurando o pai dele. E aí nós começamos a olhar hoje para as estruturas familiares que estão ao nosso redor. Como estão? Os pais estão dentro desse sistema familiar? Eles são incluídos? Ou a mãe fala que o pai não vale nada, que o pai poderia ser melhor, né? Em escola, principalmente, onde que é o meu nicho de trabalho, né? O lugar que eu atuo, nós ouvimos muitas mães falando que os pais não são bons. Somente elas que são boas. Nós, como mães, nós temos algo muito importante a fazer em relação aos nossos filhos. É fazer com que eles não tomem partido de ninguém. É fazer com que o pai não seja excluído, porque quando o pai é excluído, gera um desequilíbrio. E se eu que excluí o homem, a figura masculina, com certeza quem vai pagar o preço sou eu, porque se essa criança em desequilíbrio, eu desequilibrei ela e ela está comigo, eu que vou ter que dar conta. E quando nós falamos em vícios, somente a figura masculina é capaz de redirecionar essa criança, né, que está adolescente ou adulto, mas é uma criança interior ali, para a vida normalmente, né? Então as clínicas de recuperação de vício, elas são dirigidas por homens, né? Os psicólogos que trabalham com entorpecentes são homens. Os policiais envolvidos com operações de pessoas envolvidas com drogas são homens. Por que homens? Porque é o homem que tem essa força. É do homem que vem essa força de dar uma trava. Porque é o pai que dá limite, né? Nós que somos mães, muitas vezes, nós somos alertadas pelo nosso marido para poder a gente ponderar, para a gente não deixar, porque a gente é muita emoção. Então, nos grandes centros de tratamentos de pessoas envolvidas
com álcool e com drogas, quem direciona são os homens. Então fica claro que quando tem um homem, o homem coloca um limite. E aí essa pessoa leva um choque, porque a figura masculina na vida dessa pessoa foi totalmente excluída. E é como se eu me sentisse bem numa clínica, porque eu ia ter um olhar de um homem. Olha que coisa séria, gente. Quando nós falamos de qualquer vício, nós estamos falando da ausência do pai. Se eu não conseguir, por conta da minha mãe, dar um bom lugar no meu coração para o meu pai, eu procuro dar um bom lugar em tudo que eu faço na minha vida. Se eu bebo, se eu fumo, aí eu dou um lugar no meu pai, através de algo que eu sei que eu não terei ele. E aí as pessoas se envolvem cada vez mais. Aí hoje bebe cerveja, daqui a pouco bebe... hoje está muito na moda bebejinho, né? Que as pessoas falam que não engordam. E vai procurando várias bebidas alcoólicas para preencher essa questão do pai. E aí na hora que vê, não passa um dia sem beber. É como se todos os dias, se eu não conseguisse dar um bom lugar no meu coração para o meu pai, eu bebesse um pouquinho dele, eu fumasse um pouquinho dele. Então, quando nós falamos de vícios, nós estamos falando do nosso pai. Quais são esses julgamentos que vocês têm, que vocês não reconhecem, porque está tão escondidinho que vocês nem sabem que existe. Então, quando nós remetemos aos vícios, nós remetemos a um movimento infantil, né? Que quando nós estamos crianças, né? Crianças, nós pegamos a chupeta para levar à boca. Assim nós fazemos com o cigarro e com a bebida. Nós fazemos movimentos que nós nos abastecemos do nosso pai através da via oral, de algo que entra dentro de nós e ilusoriamente traz um alívio. Mas na verdade, cada vez que nós utilizamos alguma droga, seja lícita ou ilícita, nós estamos buscando o nosso pai. Por isso que as pessoas que começam a ter vício, cada vez mais elas fazem uso demais, como se elas procurassem o pai em todos os lugares fora e do mundo. Então, os vícios estão intimamente ligados à nossa questão do pai. Mas Renata, eu combino tão bem com meu pai, eu amo o meu pai, não tem nenhuma questão que eu não tenha resolvido com ele. Você que pensa, você que acha que é livre, você que acha que essa mente que você tem hoje é a mesma que você tinha antes dos 10 anos. Você não sabe o que você pensou do seu pai ou ouviu do seu pai que você entrou em julgamento. A mente, ela é tão grandiosa, né? A mente, para mim, é a maior invenção divina. É a maior invenção do universo. Porque não brinca com o raio da mente, né? Nós sabemos que a mente mente o tempo todo. E essa mentira que nós contamos para nós mesmos, que tá tudo ok na superfície, é o que esconde todo o lodo lá no fundo. E nós ficamos escondendo e contando histórias para nos enganar, para achar que nós estamos quites, que nós olhamos com todo o amor que nós podíamos ter olhado para o nosso pai. E aí, toda a nossa manifestação externa nos condena. Eu costumo falar que toda a verdade da nossa vida fica toda em torno de nós. Nós que não temos um olhar atencioso para tudo que nos rodeia. E aí a gente não consegue perceber o que tem dentro de nós, porque nós não conseguimos nem perceber o que tem fora. Então, quando as pessoas fazem escolha para os vícios, ela aponta uma questão de julgamento que ela tem em relação ao pai dela. Ah, mas Renata, nossa, acho que você está sendo muito radical, porque eu bebo e não tem nada a ver com meu pai. Bom, cada um tem a forma de pensar. Tudo que eu falo aqui com vocês é o ponto de vista dentro das constelações familiares. É tudo o que foi testado em vida, tudo que foi testado
embasada em fenômenos. Então, quando Bert Helling testava os vícios nos campos morfogenéticos, apontavam para julgamento para o pai. Era como se esse vício falasse claramente: meu pai é um bosta. E aí, nesse julgamento profundo, eu não consigo dar um lugar no meu coração para o meu pai. E aí, eu começo a ingerir tudo o que pode me entorpecer e fazer me esquecer do que eu não quero lembrar. Por mais que hoje vocês possam estar muito próximos. Então, os vícios apontam para essa questão do pai. E quando eu falo de compulsão? Quando eu falo de compulsão, eu direciono vocês a olharem para algo da mãe. Então, porque a mãe nutre, né, gente? A mãe nutre, né? Quando nós estamos no útero da nossa mãe, nós somos nutrida por ela. Nós somos 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe, mas quem nutre a vida nossa é a nossa mãe. Então, tudo que diz respeito à nutrição da nossa vida está relacionada à nossa mãe. E quando eu falo de compulsão, eu vou para todos os segmentos. Eu vou para o segmento da comida, né? Muitas pessoas podem se abster de comer, que vira anorexia, ou então podem comer compulsivamente. E aí eu vou para a obesidade. E não existe tratamento no mundo que vai ter resultado se a pessoa não sair do julgamento da mãe. A pessoa pode fazer bariátrica, a pessoa pode fazer dietas altamente restritivas, a pessoa pode fazer o que ela quiser para mudar o corpo físico dela em relação à obesidade. Mas a obesidade aponta claramente um julgamento profundo que essa pessoa tem da mãe dela. Mas Renata, como assim julgamento da mãe? Se a gente ama tanto a nossa mãe? Sim, uma pessoa que perdeu a mãe muito nova, inconsciente, ela tem uma raiva dessa mãe. Isso ficou muito claro em várias constelações que eu já fiz e já presenciei, que aparece esse sentimento primário, né, primitivo, que é a raiva. A raiva é um sentimento automático, então ela não tem requintes, né, de sentimentos ligado ao pensamento. Então a raiva é um sentimento primitivo, deu papum. Então imagina uma criança ou um adolescente que perde a sua mãe aos 13, 15 anos. Então uma raiva absurda, né? E isso nas constelações fica muito claro. Mãe, por que você me deixou? Né? Olha, muito forte. E vem o sentimento como se essa pessoa tivesse sido abandonada pela mãe. Então, pessoas que perderam a mãe, né? A gente fala entre a infância e a adolescência, mas isso pode estender até os 21 anos, tá, gente? Até às vezes os 23 anos. Quem perde a mãe nessas idades iniciais, até os 23 anos, onde o corpo físico segue a maturação, né? Chega à conclusão da maturação, acontece essa raiva. E essa raiva, você vai falar assim, não, mas eu não tenho raiva da minha mãe. Você não sabe. Uma pessoa que contava com a mãe, da mãe estar viva, e essa pessoa perde a mãe, o sentimento que vem de raiva. Por que você me deixou no momento mais difícil? No momento que eu mais precisava de você. Você me deixou. E aí esse sentimento fica tão doído na pessoa, né, que ela começa a procurar como preencher dentro dela, dentro do coração dela, de incluir essa mãe. Ela não consegue dar um bom lugar no coração para essa mãe que foi embora tão cedo. E aí ela começa a colocar essa mãe nas gorduras do corpo. E aí ela preenche todo o corpo dela com gordura, que é uma forma de incluir a mãe dela, já que ela ama tanto essa mãe e não tem como colocar no coração, porque foi muito difícil a perda. Ela começa a incluir no corpo físico.
E aí, com isso, ela pode fazer todos os tratamentos estéticos. Ela pode fazer bariátrica, ela pode fazer abdominoplastia, ela pode fazer tudo o que existe na face da terra para ter um corpo leve, um corpo esteticamente bonito, mas ela não consegue manter. Então, as pessoas que fazem dietas restritivas, que procuram tratamentos para emagrecimento, elas teriam que ter mais atenção no que isso está apontando. Quantas pessoas que nós conhecemos que fazem redução de estômago e continuam obesas? São a maioria. Quantas pessoas que nós já vimos fazer várias dietas e aí não demora muito tempo, elas retornam a essa questão da gordura. Então, quando nós não estamos conectados com a nossa mãe, nós estamos no julgamento da nossa mãe, nós começamos a incluí-la no nosso corpo, porque muitas vezes na nossa mente que mente é muito difícil nós darmos um bom lugar no nosso coração. Então, nós colocamos no corpo. E haja tratamento e dinheiro, né, gente? As pessoas vão envelhecer obesas, porque elas não conseguiram ressignificar, trabalhar essa dor e transformar essa dor em amor. Então, o conselho que se dá é que juntamente com qualquer tratamento que seja para emagrecer, que a pessoa olhe para quais questões que isso está apontando, quais julgamentos que eu tenho, aonde eu estou perdendo força, que a todo momento eu tento fazer, eu estou indo muito bem, eu estou emagrecendo e de repente me dá vontade de comer até a parede, né? A gente ouve muitos relatos disso. Então, qual é essa compulsão de alimentar que eu procuro trazer a minha mãe para perto de mim? Quais são as questões que eu tenho até os meus 10 anos de julgamento, até mais, né? Que a gente reterna o julgador, que eu me desconectei com a minha mãe. E fez com que eu olhasse para a vida com um olhar amargo, né? A compulsão, seja ela de compra também. Tem pessoas que às vezes elas não são obesas, né? Não estão fora do peso, mas o tempo todo elas estão comprando. E aí elas vão enchendo a casa, o entorno delas, de coisas para procurar preencher a mãe que elas não conseguiram dar um bom lugar no coração. E aí eu encho a minha casa de coisas que eu não uso. E tá lá, tem roupa com etiqueta, tem sapato que eu nunca usei. Tô fora, tá, gente? Eu não tenho essa dificuldade, não. Então, as pessoas vão para a compulsão de gastar. Se o dinheiro é o que nutre a vida, se o dinheiro é a energia da mãe, e eu o tempo todo estou gastando a energia, é como se eu o tempo todo quisesse excluir minha mãe. Porque eu perdendo energia, perdendo dinheiro, eu estou perdendo vida. Porque quando nós não estamos financeiramente bem, nós nos sentimos fracos. E aí nós não estamos no nosso 100%. Quando nós temos compulsão para gastar, seja com o que for, nós estamos despachando a nossa mãe. Porque o dinheiro é a cara da mãe. Nós estarmos bem relacionados com a nossa mãe é nós estarmos bem financeiramente. Então, se vocês querem olhar questões básicas da vida de vocês, olhem. Se vocês olham a questão do dinheiro, Renata, eu tenho muita dificuldade com dinheiro. Eu tenho muita dificuldade com dinheiro. Eu ganho dinheiro com facilidade, né? Mas eu gasto tudo. Ou então, Renata, o dinheiro não chega para mim. É porque muitas vezes nós estamos na nossa criança em relação à nossa mãe. E com isso nós perdemos o que nutre a vida, que é o dinheiro. E aí quando nós olhamos para a compulsão aos olhos da nossa mãe, nós começamos a entender por que nós comemos muito, por que nós gastamos muito, porque nós estamos tentando preencher fora o que falta dentro em relação à nossa mãe. Então,
Quando nós falamos de constelação familiar e de todos os temas que envolvem a humanidade, nós apontamos para onde nós devemos olhar. Nós devemos olhar para algo imprescindível, que são os nossos pais. Nós devemos olhar aonde nós temos que nos curar. Então, quantas pessoas que estão na compulsividade, quantas pessoas estão na obesidade, quantas pessoas estão fazendo uso de muito álcool, de muitas drogas. Quando nós começamos a olhar para a nossa integridade, para a nossa plenitude, para a nossa integração, nós começamos a entender que sem os nossos pais nós não somos nada. E aí, quando nós estamos nessa conexão, respeitando tudo que foi do jeito que foi, porque nós só fazemos o que dá para ser feito e o nosso melhor. E quando nós reconhecemos que os nossos pais são os pais certos para nós, que são os pais que deveriam ser mesmo os nossos pais, que até através das dificuldades nós vemos o quanto nós crescemos, né? Quantas vezes o pai dizer não para o filho para algo de escolha dele faz com que ele volte ao trilho. Quantas vezes quando nós ouvimos algo dos nossos pais que mesmo que nós não concordamos é o melhor para nós, nós vemos que se não fossem os nossos pais nós poderíamos ter errado muito mais. Então, quantas constelações que eu já fiz que pessoas que eram usuários de droga e o pai era um pai muito firme e que puxava esse filho para voltar para a vida porque ele sendo firme também fazia com que o filho achasse que ele não amasse. E aí ele criava algo que nem o pai sabia que ele tinha em relação ao pai. E esse pai sendo firme e duro fez com que esse filho se acertasse na vida. Se esse pai tivesse sido muito caridoso, muito carinhoso, esse filho teria ido profundamente para o mundo das drogas e não poderia ter tomado o caminho que tomou. Então, quando nós nos conectamos com o que é básico, que são os nossos pais, nós começamos a olhar de uma forma diferente para a vida. E começamos a olhar que tudo em volta de nós é sinal do que nós devemos olhar. Se eu estou tendo muito vício, né, que eu estou bebendo muito e eu não deixo de beber um só dia, o que eu busco lá no meu pai que eu gostaria de ter tido? Né? Pessoas que também têm vícios de remédio, gente. Não é só, os vícios que eu falo não é só de bebida ou de droga. Tem pessoas que têm vício de anfetamina, de remédios para emagrecer, que aí a gente vê uma ligação do pai e da mãe. Se eu tenho dificuldade de emagrecer, ainda tomo remédio para emagrecer, que é um vício para eu me manter, eu tenho julgamentos profundos do meu pai e da minha mãe. Então, quando eu falo de vícios, eu falo de qualquer coisa que faz com que nós não estejamos no nosso centro, no presente. Pessoas que estão no vício, elas estão altamente fora delas. Elas vivem para o outro e não para elas, porque elas nem sabem onde elas estão, né? E aí, quando nós começamos a olhar para o vício e para a compulsão, de uma forma de integrar o nosso pai e nossa mãe, nós começamos a ter paz. Nós não procuramos tanta coisa fora. Nós começamos a perceber que tudo o que nós precisávamos está dentro de nós. Então, toda manifestação do fora, na verdade, é uma falta dentro. Todo o excesso é uma falta. Tudo o que eu busco lá fora e eu me excedo é algo que falta dentro de mim. Então, quando eu falo de vícios, eu não falo somente do álcool, do cigarro ou da droga. Eu falo de tudo o que me vicia. Tem pessoas que passam quase uma vida inteira tomando remédio para emagrecer. E aí a gente vê uma relação da questão do julgamento do pai, que é o vício do medicamento, com a questão de julgamento da mãe.
Porque além de eu ter esse vício de tomar o remédio, eu também tenho a questão da obesidade, que está ligada intimamente ao olhar nosso para a nossa mãe. Quando nós olhamos questões tão sérias, né? Quando a gente observa que a pessoa tem um vício de morfina, né? Que foi o caso do cantor Michael Jackson, que vício é esse que faz eu me anestesiar? Porque a morfina, ela é utilizada nos estágios mais duros, que a pessoa não aguenta mais sentir dor. Que vício é esse que eu tenho de receber a morfina como forma de estar na vida? Então nós começamos a olhar para os julgamentos que nós temos em relação ao masculino, ao pai, ao nosso pai, as nossas imagens como criança em relação a esse homem que nos deu a vida. Quais são esses julgamentos que fazem com que nós olhamos para a vida, mas sem estar na vida? Olhando para tudo que existe fora, mas querendo preencher algo que dá um buraco imenso dentro. E aí eu começo a me fracassar, a me boicotar, a não ter força na vida, porque quem dá essa força é o pai. A mãe nutre e dá a vida, né? Através da mãe nós temos essa possibilidade, mas quem dá a força para a vida é o nosso pai. É o masculino. É o pai que geralmente ensina o filho a andar de bicicleta. É o pai, geralmente, que aponta tudo que existe de bom lá fora. A mãe fala, não, meu filho, vem comer pipoca, vamos ver filme, comer pipoca. Esse negócio de andar de bicicleta é muito perigoso. Tudo que é perigoso a mãe não quer. E o pai quer o tempo todo mostrar para o filho que a vida acontece lá fora. E quando nós não estamos conectados com o nosso pai, a nossa imagem paterna, de quais as imagens que nós tivemos do nosso pai, nós ficamos fracos diante da vida. Tudo que nós começamos, nós não terminamos. Aquele trabalho que é um bom trabalho para você, você não tem coragem de assumi-lo, porque você tem medo de não dar conta. Tudo que é arriscado, você recorre. Você volta para trás. Então, quando nós olhamos para essas dinâmicas que estão aí pelo mundo afora, as pessoas não precisam muito falar comigo nada de pai e de mãe, mas tudo que elas me relatam, eu já sei tudo o que existe por trás. Então, nós consteladores, começamos a olhar para o que as pessoas falam da forma sistêmica. Se a pessoa chega para mim e fala, nossa, Renata, eu comecei a fazer uma pós-graduação e de repente eu desanimei e deixei isso para lá. Isso não é para mim não, sabe? Tá me desgastando muito, isso é muito cansativo. Essa pessoa tem claramente a falta do masculino, daquilo que impulsiona, né? E a gente percebe em diversas falas que nós o tempo todo nós damos notícia do que nós somos, né, gente? O tempo todo, né? Se eu tenho dificuldade de relacionamento, eu estou mostrando para vocês que eu tenho dificuldade com meu pai, né? Se eu tenho dificuldade no meu trabalho, eu estou apontando para você que eu tenho que olhar alguma questão minha que está lá na minha imagem masculina, a primeira imagem masculina que eu tenho, que é o meu pai. E aí tudo que está fora está dentro. E tudo que eu falo em relação à nutrição, né? De eu me alimentar, de eu alimentar a vida, porque a vida é alimentada com o dinheiro. Quem alimenta a vida é o dinheiro. E aí, se eu tenho dificuldade e não tenho bons hábitos alimentares, na verdade, eu tenho alguma dificuldade com a minha mãe. Se eu como coisas, gente, assim, a gente programa falar algo aqui e vai extrapolando. Por que extrapola? Porque eu sinto o campo. Se eu me alimento de algo que não é saudável, eu estou alimentando o meu corpo de algo que me prejudica. E aí eu posso olhar para alguma questão que eu tenho em relação à minha mãe. Se a alimentação é algo para eu estar na vida, por que eu como coisas que não são saudáveis? Por que eu como
e utilizo muitos suplementos, até a suplementação, tá, gente? Vocês vão me bater aí, quem é da hipertrofia aí vai me bater, porque se eu só como e tomo suplementos, né? Se eu utilizo de coisas que o homem criou, que não teve a luz do sol, isso é importante eu falar com vocês. O alimento que faz bem para o corpo físico é aquele que recebeu a luz do sol, que recebeu a vitamina D de Deus. Se eu utilizo muitos alimentos que não receberam a luz solar, eu não estou me alimentando de uma alimentação vital para o meu corpo. Eu estou desconectada com o Criador. Eu estou apenas com matéria. Eu não tenho a vitalidade, tá, gente? Eu tô falando de outro assunto, mas é pertinente. Se eu alimento muito de suplementos, quem consegue ficar muito tempo tomando suplementos, né? Eu, como atleta, eu sempre me alimentei de comida. Comida mesmo, de verdade, gente. Eu como comida. Eu não tenho suplementação. Nem o whey eu consegui tomar, entendeu? Porque quando eu comecei a tomar o whey, eu vi que o negócio não era bom. Não era bom. E a gente tomar as coisas que não são boas é tão ruim, né? Então, eu como comida de verdade. Eu não como comida que não recebeu a luz do sol, né? Então, biscoito, essas coisas eu não me alimento. Então, a gente tem que estar conectado com uma alimentação saudável, porque ao alimentar o corpo físico, nós alimentemos também o nosso corpo etérico, que é o corpo de energia. Então, eu estou falando de algo mais amplo, não estou falando de constelação agora, nesse momento, eu estou falando de algo muito mais profundo, que nós não somos somente matéria, né? Então, quando nós nos alimentamos com coisas saudáveis, que receberam a luz do sol, nós recebemos a vida. Nós recebemos tudo que é divino. E nós recebemos a nossa mãe. Se eu me alimento totalmente de coisas que não recebeu o sol, que não recebeu nada externo que Deus criou, né? Que o universo nos proporcionou, eu estou me desnutrindo. Então eu fico um tempo, né? Eu estou falando de experiências que nós ouvimos, de pessoas que ficam muito tempo suplementando, né? Tomando muito pó, passa um tempo que o próprio organismo delas já desregularizou. O corpo não tem mais aquele equilíbrio, porque tomou tanta coisa externa que o corpo desequilibrou. E para equilibrar novamente, a pessoa não consegue. E aí ela vive no efeito sanfona. O efeito sanfona é uma punição ao livre-arbítrio, tá, gente? Então, quando a pessoa sabe que aquilo dali vai dar um efeito estético, naquele momento, externo, ó, gente, tudo remete à mesma coisa. Tá vendo? Comecei um assunto e eu estou retomando o mesmo assunto. Quando eu vou para algo estético, eu vou para algo externo. Se eu busco o externo, eu não estou me preocupando com o interno. Porque quando a gente se preocupa com o interno, o externo fica visível. Eu falo isso e fico rindo, porque eu me sinto tão feliz que até extrapola isso para fora. Porque eu sou uma pessoa que eu me cuido. E como eu me cuido de uma forma natural, não tem nada mirabolante, não tem forma mágica, quando a gente está bem com a gente, tudo flui para que a gente fique bonita, fica visível, que a gente fique feliz. Então, se eu fico muito no externo, mostrando para as pessoas que visivelmente eu estou bem, na verdade, eu não estou com o alimento mais importante, que é a minha mãe. Se eu fico muito preocupado com o externo, fica claro para mim que falta algo dentro de mim. Então, quando eu falo de alimentação, né, quando eu falo de nutrição, que é a mãe, se eu tenho dificuldade de me alimentar o meu corpo de coisas saudáveis, eu tenho dificuldade com a minha mãe. Então, quando eu falo isso, vocês podem pensar, nossa senhora, isso é muito profundo. Sim que é muito profundo, porque quem nutre a vida é a mãe. Se eu tenho dificuldade com a alimentação, eu tenho dificuldade com a minha mãe. Se eu tenho dificuldade com tudo que é externo, que é rua, que é o trabalho, que são as pessoas, que são os meus relacionamentos,
intimamente eu tenho um julgamento do meu pai. Então, quando nós falamos em constelações, nós conseguimos trazer tudo o que está fora para dentro. Então, quando nós nos preocupamos com o externo, nós estamos dentro de uma imagem. Qual é a imagem que vocês querem vender para as pessoas? Que você sempre está bem? Que você sempre está com o corpo sarado? Que você sempre está upgrade? Não, gente. Quando nós estamos muito no externo, muito fora, algo dentro de nós falta. Algo dentro de nós aponta para onde nós devemos olhar. E quando nós, com os olhos bem claros, não conseguimos olhar, vem a doença. Então, quando nós falamos de vícios e falamos de compulsões, nós falamos implicitamente de doenças. E aí a doença é totalmente contrário à vida. A doença é sinal que existe algo em desequilíbrio a tudo que é vida. E tudo que é vida são os nossos pais. Então, quando eu estou doente, o meu corpo físico aponta para onde eu devo olhar. Aonde eu me perdi. Aonde eu achei que meus pais poderiam ser diferentes. Aonde eu achei que meus pais poderiam ter sido melhores. Aí eu procuro uma doença inconsciente para o corpo físico. E aí eu estou desconectada com tudo que é vida, com tudo que é e são os meus pais. Então, quando nós falamos de vícios e de compulsões, nós estamos falando da desconexão que nós temos em relação aos nossos pais. O vício do álcool, das drogas, dos remédios, que tem pessoas, tem um conhecido meu que trabalha na indústria farmacêutica, ele falou que no início da pandemia ele vendeu 5 vezes a meta dele. Ele vendeu muito mais. Então as pessoas têm medo de ficar sem o medicamento. Então a pessoa cria um vício, uma dependência, que aquilo dali está alimentando ela. Na verdade, ela está procurando o pai. Quando nós procuramos algo que é da rua, nós estamos procurando o nosso pai. Quando nós procuramos o remédio, nós temos que sair de casa para ir na farmácia. Nós estamos procurando lá na rua o nosso pai. Então, quando nós falamos de vícios, nós falamos da figura, da imagem masculina que nós criamos quando crianças, em relação ao nosso pai. Então, quando nós estamos em algum vício, nós estamos querendo de alguma forma incluir o nosso pai. Só que a gente não consegue às vezes dar um bom lugar no nosso coração. E aí a gente começa a ingerir algo que a todo momento eu sempre preciso de mais. É como se a todo momento eu procurasse mais e mais o meu pai. Quando nós olhamos para a sociedade, nós começamos a observar através das características das famílias, como que foi se desestruturando e os pais foram ficando excluídos. Por isso que hoje o vício nas famílias está gritante. Porque de alguma forma, essa imagem paterna, essa imagem masculina foi descartada, foi excluída. E aí, de alguma forma, os filhos que estão hoje aí na vida procuram esse pai que possivelmente a mãe excluiu. E muitas vezes, quando nós sentimos que nós temos compulsão alimentar, compulsão por compra, compulsão por tudo, nós começamos a ver que existe algo na nossa alma que procura uma conexão com a mãe. E se eu não consigo dar um bom lugar no meu coração para minha mãe, que às vezes ela morreu tão nova e eu não queria que ela tivesse ido, ou então eu queria que a minha mãe tivesse sido diferente, eu queria que a minha mãe tivesse sido mais carinhosa, ou que a minha mãe fosse mais presente. E se a nossa mãe não recebeu isso? A gente só dá o que recebe. E aí, quando a gente consegue ressignificar tudo isso que era dor em amor, nós saímos do julgamento. E aí nós não precisamos dar um lugar no nosso corpo físico para a gordura
que a gente tenta preencher com a nossa mãe. Porque nós não conseguimos, às vezes, dar um bom lugar no coração nosso para ela. E aí a gente começa a nos tornarmos gordos, obesos, como forma de incluir ela na gordura, ao invés de dar um bom lugar para ela no nosso coração. Então, quando eu faço essa live com vocês sobre vícios e compulsões, eu chamo a atenção para vocês para apontar para algo em desequilíbrio no sistema. É meio redundante falar das leis do amor em cada estado, em cada nuance da vida. Mas é tão gratificante trazer esse conhecimento de uma forma tão clara de tudo que nós procuramos fora, que nós achamos que nós não tivemos, né? E aí, quando nós ressignificamos e olhamos, ok, foi o melhor que meus pais fizeram. Eu tomo a vida do jeito que deu. Foi a melhor forma que ela pôde chegar até a mim, essa vida. E eu vou para a vida, eu consigo ter força. E aí eu consigo fazer algo bom dessa vida que chegou até a mim, através dos meus pais, que vieram de tempos remotos essa vida, como a bola dourada que chega até hoje para nós, como uma dádiva, como uma alegria. Todas as pessoas que estão nessa vida, negando a vida, elas estão totalmente contra os pais. As pessoas que desenvolvem depressão, que desenvolvem doenças e síndromes do pânico, elas estão inconscientes dizendo aos pais que eles não foram o suficiente, que esses pais poderiam ter sido melhores. Então, uma forma de eu negar essa vida que eu recebi é eu perdendo essa vida. Então, quando nós, dentro dos vícios, nós vemos pessoas que se envolvem tão pesado, com drogas tão pesadas que claramente é um suicídio, essas pessoas estão dizendo para o pai ou para a mãe, de uma forma direta ou indireta: vocês não foram tão bons quanto eu esperava. Então, eu prefiro ir antes de vocês. Eu prefiro me retirar da vida. Aí eu escolho qual a melhor forma. Se eu suicido mesmo da forma mais convencional, ou se eu fico me adoecendo o corpo físico para poder eu ir para a morte, ou se eu começo a ingerir muitos medicamentos para o meu corpo não aguentar, ou se eu desisto e fico numa cama para o resto da vida. A forma que nós estamos na vida é a forma que nós escolhemos olhar para os nossos pais. E a melhor forma de nós honrarmos e agradecermos essa vida que chegou até nós, porque muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ter a vida, é fazer algo bom dessa vida. As pessoas que se adoecem, elas estão no mimimi. Elas estão falando que o que elas receberam não foi o suficiente. As pessoas que estão intimamente ingratas com os pais, elas preferem ir para a morte. E quando eu falo de vícios, e eu falo com vocês sobre compulsões, eu falo de uma relação muito forte que nós estabelecemos através das imagens que nós criamos em relação aos nossos pais. Porque quando nós perguntamos às nossas irmãs, né, que lá em casa somos 4 filhas, cada uma vai falar dos pais de uma forma diferente. E cada uma teve uma imagem diferente, né? E eu trago para vocês uma imagem muito legal que eu ouvi hoje, que se eu mando uma filha para poder ver como é a primavera, né? A estação da primavera, vai falar que é a coisa mais linda, cheia de flores. Se eu mando um para poder ver o inverno, ele vai falar assim: nossa, é horrível, o inverno é horrível. E se eu mando um para ir no outono, vai falar assim: nossa, são tantas frutas que nascem, é maravilhoso, porque a gente pode se alimentar dos frutos que nascem. E se eu falo do verão, eu mando alguém, um dos meus filhos, e ver o verão, ele vai falar: é a coisa mais linda que eu já vi, porque todos os dias são muito claros. Assim somos nós, filhos, em relação aos nossos pais. Cada um que foi ver a estação viu de uma forma. Cada um de nós vemos os nossos pais sobre um olhar. Aquele que naquele momento
da infância, o seu pai estava no inverno, viu tudo triste. Viu tudo muito difícil. E aí você pegou aquela imagem que o pai e a mãe, nossa, até emociono, eles eram o inverno. Se eu, na minha primeira infância, vi os meus pais como o verão, eu vi os meus pais da melhor forma possível que eu poderia ver. E aí eu vou para a vida com gratidão. Se eu vejo meus pais no outono, eu olho para os meus pais como aqueles pais que mais produzem, os pais mais gostosos, os pais mais perfeitos. Porque do fruto nós vemos a perfeição que Deus é. E aí a gente começa a ver a perfeição de como nós vemos os nossos pais. Então, quando eu falo com vocês sobre olhar sistêmico, eu aponto que vocês devem olhar para os pais de vocês sem essas imagens. Porque quando vocês estavam na primeira infância, vocês olharam ele apenas de um ângulo, apenas de uma estação, e vocês não conseguiram ver a grandiosidade que seus pais foram. Quando nós falamos das leis do amor, dos vícios e das compulsões, nós começamos a olhar para nós. E aí nós saímos do mimimi. Porque, na verdade, a forma que nós escolhemos olhar para os nossos pais definiu o nosso caminho na vida. E aí a gente se perdeu ou se ganhou. E vocês? Quais são os julgamentos mais profundos, mais escondidos, que estão lá dentro e vocês não conseguem reconhecer em relação aos pais de vocês? E daí vocês foram, sim, sendo o sintoma em tudo o que vocês manifestam. Vocês começaram a externalizar tudo o que vocês sentem pela vida fora. Vocês são sintomas de tudo o que vocês julgam dos pais de vocês. Existem pessoas que nós olhamos, quando nós conversamos, nós vemos claramente os sintomas que elas apresentam em relação aos pais dela. Elas são um sintoma ambulante, andando de um lado para o outro, como se elas não dessem conta de tudo o que elas são. Então, quando nós olhamos para os vícios e para as compulsões, ao olhar das constelações familiares, nós temos a possibilidade de nos tornar um pouquinho mais consciente, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais feliz, porque nós começamos a olhar para tudo isso que na humanidade pode ser negativo, como uma forma positiva de olhar algo que eu preciso me curar lá nos meus pais. Já tem tanto tempo, né? A gente, quando fala em constelação e constela as pessoas, nós começamos a olhar para questões que se arrastam há muito tempo, para questões que fazem com que nós estejamos na vida sem sermos nós. E aí a gente vê o tanto de tempo que nós perdemos olhando os nossos pais, falando que eles poderiam ser isso ou aquilo. O poema da Cecília Meirelles. E aí nós vemos o tempo que nós perdemos, o tempo que nós deixamos de olhar para nós, o tempo que a gente deixou de aproveitar para fazer algo bom. E aí a gente se embolou, a gente se perdeu. E aí a gente perdeu o que há de mais importante nessa vida, que é a vida. E aí, quando nós tomamos consciência de tudo isso que nos embolou e nós começamos a olhar de uma forma carinhosa, com amor, para isso nós conseguimos liberar os nossos pais, porque nós estamos muitas vezes na vida com nossos pais embolados em torno de nós. E aí a gente tem dificuldade de estar na vida. Nós temos dificuldade com o trabalho, com o relacionamento, com as pessoas. Aí é um julgamento profundo que nós temos da figura masculina, da imagem que nós criamos em relação ao nosso pai. E quando nós estamos muito embolados das coisas da nossa mãe, nós não conseguimos ganhar o dinheiro, aquilo que nutre a nossa vida. E aí a gente fica pensando, nossa, como que eu estou endividada? O que devo fazer? Então tudo o que nos embola sinaliza para algo que nós devemos nos curar. Estar conectado com o pai e com a mãe é estar conectado com a vida.
é estar conectado com o essencial. Porque se tudo é ciclo, né? Hoje eu posso olhar para os meus pais e julgar os meus pais, mas meus filhos também irão me julgar como forma de eu estar em cura com os meus pais. O que os filhos de vocês fazem com vocês é exatamente o que vocês fazem com os pais de vocês e vocês não percebem. Então, os filhos são os melhores sinaleiros das nossas dificuldades. Quando nós percebemos a arrogância deles em relação a nós, as dificuldades dele em relação a nós, na verdade essas dificuldades não são deles, são nossas. Quais são essas dificuldades que eu tenho que me curar lá no meu pai e na minha mãe? Então, os filhos são as formas mais lindas de nos curarmos, porque eles estão na nossa frente e nós os amamos profundamente. Descartar um ente querido que está em dificuldade é fácil, mas descartar um filho é muito difícil. Então, os nossos filhos são os nossos sintomas. Tudo que nós precisamos curar nos nossos pais, os nossos filhos irão manifestar. Ah, mas minha filha é muito rebelde. Será que você não foi rebelde com seu pai e com sua mãe? Ah, minha filha é respondona. Será que vocês não foram respondão? Ah, minha filha, tudo que eu falo, minha filha dá contra. Será que vocês também não davam contra? Então, os nossos filhos apontam para a nossa arrogância, para o nosso jeito, como nós estamos na vida, como nós lidamos com os nossos pais, nós lidaremos com tudo que existe na vida. Então, hoje, eu trouxe para vocês esse tema sobre vícios e compulsões ao olhar das constelações familiares, para vocês terem um olhar mais carinhoso, um olhar mais atencioso, olhar para todos esses sintomas como forma de olhar para uma possível cura, de vocês olharem para as questões de vocês do lado de fora, porque muitas vezes nós estamos tão embutidos e envolvidos com as nossas questões que nós não percebemos o que nos prende. Igual o Saramago fala, é necessário sair da ilha para ver a ilha. Então, tudo que aponta fora é uma forma de nós vermos o que existe lá fora e que está aqui dentro. Então, hoje, através desse estudo maravilhoso que eu amo fazer, que são das constelações familiares, trazer para vocês mais clareza, mais lucidez sobre tudo o que está fora, mas na verdade está dentro de nós. Então, eu só tenho a agradecer a presença de vocês, a sugestão da Fran, por esse tema tão maravilhoso que me fez me inspirar e sentir algo que faz sentido para a vida de vocês e como forma de despertar não somente vocês que estão aí, mas todas as pessoas que vão ter a possibilidade de ver esse vídeo. Então, gratidão imensa por mais esse momento com vocês. Um beijo, tá, gente? Fiquem com Deus.